Olá, crianças! Olá, famílias! Que saudades! Já faz muito tempo, não é verdade? Mas nós estamos aprendendo tanto, estamos percorrendo as Escrituras, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus. Já aprendemos o nome de Deus, lembram? Eu sou. Aprendemos que Ele é primeiro em nossas vidas, que Ele é o ser por excelência, que Ele é aquele cuja existência é factual. É um fato, que Ele é eterno, amplo, infinito. E aprendemos que Jesus se chama, se denomina Eu sou também, assim como Deus, porque Jesus é Deus. E vimos que Jesus, quando veio ao mundo, Ele expressou o Eu sou de Deus, detalhando em várias faces, várias facetas. Ele disse que ele era o pão da vida, a luz do mundo, a porta, e ele foi especificando. E a gente vai pensando nas coisas que Jesus disse sobre ele, e algo muito tremendo que Jesus afirmava, e quando ele dizia, todos ficavam tremendamente impactados, é que ele dizia que perdoa pecados. E quando ele dizia isso, quando ele declarava, perdoados estão os teus pecados, as pessoas se admiravam, porque isso é um poder que só um Deus tem. Mas como Jesus é Deus, ele tem esse poder. E ele disse, se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. É só crendo que Ele é Deus e que é capaz, portanto, de perdoar pecados, que nós poderemos nos livrar da morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Hoje nós estamos tão preocupados com o coronavírus, que causa essa doença terrível, a Covid-19. Sim, esse vírus realmente é terrível, mas ele não vai afetar todas as pessoas e ele não mata todos aqueles que são afetados. Então eu quero te falar que tem um vírus muito pior, o vírus do pecado. Esse sim acomete a todos os seres viventes e esse sim traz consigo com certeza absoluta o resultado que é a morte. Como nos livrar, então, deste vírus tão terrível chamado pecado, que assola, acomete a todos, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus? Sim, tem uma resposta, é o eu sou. Mas como? Como assim o eu sou? É simples, Jesus, ele é a porta, ou seja, quem está desalentado pode vir a ele. Jesus é o caminho, quem está perdido pode vir a ele. Jesus é a videira, o vinho, quem está triste achará alegria nele. Jesus é o pão da vida, quem está vazio achará alimento e satisfação nele. Jesus é a luz do mundo, quem está na escuridão sem saber para onde vai achará o caminho, a luz nele. Jesus é o pastor, quem está ferido com carrapatos será sarado, será cuidado por ele. E Jesus é a ressurreição, aquele que está morto em seus pecados, quando encontra Jesus, encontra a vida. Então, o que essas coisas todas têm em comum? Por que quando eu estou ferido, quando eu tenho carrapatos, quando eu estou perdido, quando eu estou triste, quando eu estou com fome, quando eu estou na escuridão, quando eu estou desalentado, desabrigado, quando eu estou morto, que isso tudo tem em comum? Isso tudo tem em comum o pecado que traz consequências terríveis. Ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa satisfação, ele nos deixa perdidos, ele nos deixa feridos, ele nos deixa magoados, ele nos deixa solitários, tristes, deprimidos. Mas Jesus é o antídoto de Deus
contra tudo que o pecado produz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o nosso Salvador. Jesus, então, é o pastor que cura nossas feridas causadas pelo pecado. Ele é o caminho que tira a gente da perdição que o pecado nos conduz. Ele é a videira, a vida, o vinho que restaura a alegria que o pecado tira. Ele é um pão que sacia a nossa alma sedenta e vazia. Ele é a luz que espanta e derrota totalmente as trevas do pecado. Ele é a porta que nos convida e nos abriga e nos dá casa, e nos dá alento. E Ele é a ressurreição, porque Ele nos tira da morte que o pecado traz. Ele é Deus, porque Ele é capaz de perdoar pecados. Sabe, quando uma mulher pecadora veio ungir os pés de Jesus e as pessoas acharam que Jesus não sabia que ela era uma pecadora, que se soubesse, ele não deixaria ela ungir seus pés, mas Jesus sabia sim, porque Jesus sabe de todas as coisas. E Jesus disse para ela: mulher, perdoados estão os teus pecados. E os religiosos ficaram espantados e disse: quem é este que é capaz de perdoar pecados? Uma vez também, quando um homem paralítico foi levado à presença de Jesus por 4 amigos e a casa estava tão apertada e aquele paralítico desceu do telhado numa maca que era segura por 4 amigos. Quando Jesus viu aquilo, ele disse: homem, seus pecados estão perdoados. E os religiosos, em segredo, cochichos, disseram entre si: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Somente Deus pode perdoar pecados. E eles tinham razão. Somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, como Ele é Deus, Ele é capaz de nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, a fim de que possamos ter um relacionamento com o Deus Santo, puro e perfeito, porque Ele é o Filho de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo e nos restaura a comunhão com o Pai. Você não gostaria hoje de se ver livre desse vírus do pecado, de receber esse antídoto que combate todas as consequências do pecado, que se chama Jesus? Ele bate a porta e, se você ouvir e abrir a porta, Ele entrará em seu coração e ceará com você numa linda ceia, num banquete de festa, porque quando um pecador se converte, existe festa no céu, e Jesus morará no seu coração e nunca mais te abandonará. Você pode hoje mesmo, se quiser, receber esse Deus encarnado, o Verbo de Deus, que é luz e que derrota as trevas, que é o grande eu sou, que concretiza todas as características maravilhosas e sobrenaturais de Deus, e especialmente que perdoa os nossos pecados e salva a nossa alma. Aceite Jesus hoje. Se você não crê que Ele é o eu sou, você morre em seus pecados. Mas se você crer que Ele é o eu sou, então você tem vida, e vida em abundância. Convide hoje mesmo a Jesus para que Ele entre e permaneça no seu coração.